Olá, você acompanha agora na TV Libertas mais um TV Unimed e hoje nós iremos falar sobre a puericultura, que consiste em consultas regulares ao pediatra, que tem como finalidade a supervisão do crescimento e desenvolvimento da criança, de uma forma global, com enfoque não só na prevenção de doenças, mas também na integração de práticas para a promoção da saúde física e mental como um todo. Para falar mais sobre esse assunto, hoje eu recebo o Dr. Hélio César Ferreira Linhares. Dr. Hélio é natural de Astolfo Dutra, em Minas Gerais, formado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Barbacena, tem título de especialista de pediatria pela Associação Médica Brasileira e a Associação Brasileira de Pediatria. Registrou no Conselho Federal de Medicina, especialidade de pediatra. Bem, doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Para começar, essa especialidade sua, eu quero saber da raiz, como é que você escolheu, entre tantas que você poderia escolher? Primeiro, muito obrigado pelo convite, espero que possa contribuir. Obrigado por ter vindo também, atendido ao nosso pedido. Olha, a pediatria é uma especialidade, hoje em dia principalmente, muito pouco procurada pelos formandos em medicina. Então, quem deseja fazer pediatria, eu acho que tem que ter uma tendência para aquilo mesmo, porque é uma especialidade dedicada a uma classe especial, que são as crianças. Sim. Já tem que ter uma vontade de lidar com elas, própria. Né? Sim. Doutor, nessa especialidade, nesse título que você tem, quando que as mães devem começar a procurar você? A partir de que momento que elas devem? As mulheres, não vou falar mães ainda não. Olha, no ideal, antes no pré-natal que ela está fazendo com o obstetra, ela conversar com o futuro pediatra que ela vai escolher para cuidar do seu filho. Levar o seu pré-natal, que mostra os exames que ela tem, se ela é uma mãe diabética, se ela é uma mãe que tem hipertensão, provavelmente esse parto vai ser um pouco antes, ou então super controlado, para que não ocorra um parto prematuro. Então, tem que procurar, deveria procurar primeiro o pediatra, para ele informar, para que aquele recém-nascido, quando chegar, ele já está sabendo tudo que possa ter acontecido com ele e trazer a história do hospital, quando ele recebe a carteirinha de nascimento, o peso que nasceu, a hora que nasceu, se foi um parto até o final da gravidez, mesmo que seja parto normal ou parto cesariana. Sim. O peso é muito importante e a idade gestacional. Sim. Doutor, você falou no início, você disse que alguns quadros no qual essa gestante se encaixa, e nisso ocorreria que o parto seria prematuro. Por quê? Nessa situação seria prematuro? Porque quando a mãe tem alguma doença que possa desenvolver até na gravidez, esse parto provavelmente não chega a 40 semanas, que é o normal de uma gestação. Sim. Por quê? Por causa do risco de perder essa criança, do risco materno, da mãe sofrer qualquer influência. Sim. E outra coisa, por exemplo, uma mãe que tem uma infecção urinária na gravidez toda, provavelmente ela não pode chegar até o final de uma gestação, que é risco para ela, por causa da infecção repetida, e é risco para o recém-nascido. Que risco uma criança ocorreria nesse caso? Uma infecção urinária? Exatamente, é de ser uma criança infectada. Nossa, é grave. É grave, então o que acontece? Essa criança já provavelmente ela vai ter que ser hospitalizada em UTI neonatal ou não, para tratar essa infecção, pelo menos por um tempo determinado dentro do hospital e continuar o tratamento em casa, dependendo da gravidade dessa infecção urinária. Doutora, essa consulta de puericultura, então, ela é extremamente importante. Sim, extremamente importante. Por isso que a gente orienta, e nós temos o Programa Nacional de Puericultura, que orienta as mães, na primeira semana que ela teve alta, ela já deve procurar o pediatra e trazer todos os papéis que possível for, para que seja examinado esse protocolo de nascimento. Outra coisa importante, as vacinas na primeira semana de vida são importantes. A vacina BCG, aquela que faz a feridinha no bracinho, e a vacina da hepatite, que deveria ser feito nas 12 horas de vida dentro do hospital, mas nem todo hospital tem o esquema de vacinação. Seria então o ideal. Seria o ideal. Doutor, e
E ela vai começar, igual você já disse, ela vai procurar esse especialista orientada por um ginecologista de onde ela já está vindo. Exato. Seria isso? E aí, de quanto em quanto tempo que ela vai frequentar, por exemplo, o seu consultório? Então, a puericultura, o que é puericultura? Isso vem do latim, puer, criança. Cultura é o estudo da criança, tá? Então, por isso que sai esse termo puericultura. E todos os pediatras, quando fazem a sua especialização, eles fazem um estágio, fazem uma especialização em maternidade para que possa desenvolver isso. Então, a puericultura requer o seguinte, até o 5º dia de vida, uma consulta de pediatra. Depois, mensal, 1º mês, 2º mês, 3º, até 12º mês, que é 1 ano de vida. Tá? Daí para frente muda o esquema, mas inicialmente o que a gente fala é o seguinte, ó, na semana que ele for fazer mês, 1º mês, 2º mês, você marca e vem. Não precisa ser exatamente no mesmo dia. Sim, no mesmo dia. Senão a mãe fica apavorada e não tem ninguém para levar, ela está sozinha, aquela coisa. Então a gente um pouco antes, um pouco depois é o período ideal dessa pergunta que você fez da mãe retornar ao pediatra. E até quando que essa consulta deve ser feita? Normalmente. Quando que é uma idade segura, né? Porque consultar tem que ir a vida toda, né? Não, isso aí até 1 ano, 12 meses. Depois passa para 1 ano e 3, 1 ano e 6, 2 anos. Agora, a puericultura mesmo, oficial pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Agência Nacional de Saúde, é até 19 anos. Isso assusta. 19 anos? Isso assusta. Só que quando chega na adolescência, o próprio jovem ele já não quer vir no pediatra mais. Entendeu? Então a gente já começa a encaminhar. A menina vai para o ginecologista, o menino vai fazer uma outra consulta com um clínico, para ele acostumar a ter a sequência da vida dele. Esse hábito. Mas tem uns que não largam também o pediatra. Isso é bom. Entendeu? Até que idade você já atendeu assim, seus pacientes? Eu já atendi um que estava noivo. Veio ele a noiva. Ai, que bonitinho. Deve ter sido diferente o resultado. Ele falou, tio, seu paciente? Desde que nasceu. Eu, tio, desculpa, mas eu quero que você me ajude aqui, que eu estou com uma chiadeira aqui que não passa, essa aqui é minha noiva, não sei o que, não sei o que. Isso foi quase final do ano, quando foi depois do carnaval de fevereiro, ele mandou o convite de casamento. Olha que bonitinho, lindo, né? Foi bonito. Então é uma sequência. Né? São histórias de consultório, são gratificantes. Exatamente. Né? Bem, doutor, o que é possível detectar nessas consultas de puericultura? Tudo, né? Assim, primeiro, quando no 1º mês, você vai ver os reflexos da criança. Se é uma criança firminha, que você levanta, ela responde, você tem o reflexo ventral, que é barriga para baixo, costal, etc. Isso você vai fazendo a avaliação dos reflexos, neurológico principalmente. Sim. E vai começar a orientar. Se é menino, orientar a higiene vaginal, que deve ser sempre da vagina para o ânus, e não retornar ali para você contaminar a região vaginal desde nenenzinho. Senão a criança daí a 2, 3, 4 meses começa a apresentar uma infecção urinária por descuido, ou por achar que aquilo não contamina, que aquele cocô é limpinho, é bonitinho, né? Cheirosinho, engraçadinho. Não tem problema. Então você começa já cada passo de mês orientando certa... Vai mudando essas consultas ao longo do tempo. Exato, você vai orientando de acordo com o quadro que a criança vem apresentando. E essa consulta vai sendo diferenciada a partir desse crescimento da criança mesmo. E também a partir do que a criança apresenta. Né? Exatamente. Claro que se a criança apresentar uma doença, o tratamento vai ser muito diferente. Por exemplo, a criança nasce com um determinado peso, vamos colocar 3,5 kg. Ótimo, peso excelente. Na primeira semana ela perde peso, mas não pode perder tanto. Por isso que já vai voltar e vai fazer. Ela perdeu quanto? 50% do peso é muita coisa. Alguma coisa está errada. Pode acontecer? Pode acontecer. A criança, na primeira semana de vida, pode desidratar. E ela desidratando, ela perde isso tudo. E como é que ela desidrata? Aí desidrata porque a mãe acha que ela está sugando, tem que dar o leite materno, não tem outra opção, acha que vai morrer de desidratação. Então, se não tem outra opção, tem que fazer a complementação, que é o último caso que o pediatra indica o aleitamento complementar, que é o leite em pó, que tem vários tipos por aí.
que jamais vão suprir o leite materno. Exatamente. É muito importante o leite materno. O leite materno é super importante, mas desde que tenha para dar para a criança. Sim, claro. Tá? Uma mãe que, só aproveitar esse gancho do leite materno, que é um assunto também que muitas pessoas têm dúvidas. O leite materno ele é fundamental, mas até que idade que a criança deve se alimentar única e exclusivamente dele? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a criança, se a mãe tem leite suficiente, existe o crescimento, crescimento normal, ganho de peso normal até 6 meses. Tá Mas hoje a nossa legislação faz que a mãe saia para trabalhar com 4 meses depois. Como é que essa criança vai mamar até 6 meses? Exclusivo, leite materno. Não existe. Aí você tem que começar a complementação. E infelizmente é assim que a gente vive no Brasil, né? Entendi. Então, se ocorrer a lei que vai leite mãe terá licença maternidade 6 meses. Perfeito. Fica ótimo, porque ela não precisa abandonar o filho para trabalhar. Não é abandonar. Ela tem que deixar com alguém que vai cuidar também, muito bem, mas tem que ter uma complementação nesse horário de serviço dela. Por exemplo, a mãe entra na fábrica 5 horas da manhã, e não tem jeito de voltar para a casa dela, que é muito distante. Como é que ela vai fazer com esse leite? Por mais que ela tire e congela e vai dando complementação, a criança já está indo para 4, 5 meses, a criança requer muito mais. Sim. Aí a gente já entra com complemento. O que eu gosto de fazer, que eu acho legal, é o seguinte, 5º mês, a mãe vai sair para trabalhar. De vez sem ficar empurrando fórmula, ou seja, leite complementar, você entra com suco natural e fruta natural. Entendeu? Entendi. Porque a mãe não está ali. Sim. Então, os cuidadores dessa criança, ou vó, madrinha, ou a própria creche, quando vai, já segue essa orientação, desde que a gente também orienta. Sim. Entendeu? Doutora, ainda existem mães que resistem a fornecer o leite materno? Muitas, por algum motivo? Por vários motivos, inclusive os mais o estético. absurdos. Exatamente. Que Inclusive o estético. Absurdo. Ela acha que ela vai ficar feia, ela acha que o peito vai cair de qualquer jeito. Vai cair, é verdade. É só peidar. Vai cair. Né? Não é isso que vai fazer, não vai mudar nada. Agora, quanto mais cedo ela oferecer o leite materno, mais o útero recolhe, mais o útero volta ao seu local e mais prazer a criança vai ter e proximidade mãe e criança. Entendeu? Sim, Que é outro fator muito psicológico, muito bom esse assunto. Entendeu? De mãe e filho. A mãe, quando for amamentar, o que ela tem que fazer? Está num ambiente aquecido, normal, ela deve ficar seminua daqui para cima e colocar a criança em contato direto no corpo dela. Agora, hoje tem 1000 tampinhas de sutiã, que só aquele peitinho fora. Assim, que é isso? E a criança tem que se contentar, é quase que industrializado aquele peito. Mas essa é a realidade, né, doutora? É o que tem acontecido muito. Nós percebemos, doutora, a criança que não alimenta, não tem esse privilégio do leite materno. Você pode adotar um recém-nascido, você não tem leite para ele. Aí você tem as fórmulas que são maravilhosas em termos de fiscalização da Agência Nacional de Saúde. Tem vários tipos, a Nestlé é nacionalmente conhecida, tem a Danone, etc. Que não estou fazendo propaganda de nada, mas eu quero dizer o seguinte: o leite materno é importante, mas não tem o que vai fazer. Vai ter que fazer fórmula, completar e que faça a fórmula bem feita, a quantidade de água para a quantidade de medida de pó, para que a criança, bem dissolvida, para que a criança absorve aquilo, não tem muita cólica, não tem isso, tem aquilo. Entendeu? Hoje os industrializados também, eles conseguem atender a várias complexidades das crianças também, né? Exato. Crianças que têm algum tipo de alergia. Exato, enfim. nós Hoje temos muito pontuais, muito precisos. Nós temos forma de leite que a criança não pode, tem que tomar o leite antialérgico, ausência de proteína de leite de vaca, entendeu? Tem leite anti-refluxo, tem tudo isso. Isso a criança, quando precisa, não tem outra opção, tem que usar. Desenvolvemos, né? Doutora, vamos chamar um breve intervalo e a gente vai voltar daqui a pouquinho, porque o nosso assunto é muito extenso. Eu quero fazer muitas perguntas ainda e você que está nos acompanhando, fica aí, que a gente vai voltar daqui a pouquinho. O patrimônio mais importante de uma empresa são seus funcionários. Prontinho. Mas foi só um arranhãozinho. Principalmente se for uma pequena empresa, assim como a minha. Olha o colesterol. Quando um falta, é um Deus nos acuda. Mas tá calor.
Existe uma maneira muito melhor de cuidar da saúde de sua equipe. A partir de 3 funcionários, sua empresa pode ter um plano empresarial Unimed. Solicite uma visita. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! Estamos de volta. O TV Unimed de hoje aborda um assunto muito interessante. A puericultura. A consulta pediátrica deve constituir em uma relação de confiança e acolhimento entre o pediatra e a família, criando assim um ambiente onde a criança se sinta à vontade e ao mesmo tempo segura, assim como seus pais. Deve ser um momento de tirar dúvidas e também criar laços. É isso mesmo, né, doutor? Isso. Vai no médico, tem que estar pronta para contar a vida, contar a história, explicar o que a criança tem, que medicamento que está, né, administrando, porque é fundamental. Exato. Então, o ideal é o seguinte, a mãe, quando vai chegar antes da consulta, ela fazer uma anotação de tudo que ela acha. Ah, a criança, uma coisa, ela chega e depois vai embora com 1000 dúzias, não adianta. Por exemplo, tem mais assim, por que o meu filho está olhando para um olho para lá, o outro olho para cá? Tem que perguntar. Tem que perguntar. Isso tem relação com o problema neurológico. E isso pode ser uma coisa normal, como pode não ser. Sim. Então, ela tem que, se ela acha que a orelha está mais, implantação mais baixa, ela escreve, a orelha é assim mesmo. Cada orelha, cada lado não é igual ao outro. Mas ela tem que levar isso pronto. Ah, a criança chorou a noite inteira de cólicas. E o que você deu? Ah, não sei, quem deu foi a avó. Nossa, quer dizer, escreve o nome que deu, porque facilita isso para o bem da própria criança. Até porque quem tem que conhecer mais as crianças são os pais, né? São as pessoas que convivem com a criança. Porque são elas que vão saber dizer para o médico, para o especialista, o que aconteceu, qual que é o histórico dessa criança, para que o especialista possa, sim, chegar ao diagnóstico. Porque senão, se os pais não souberem o que tem acontecido com essa criança, vai ficar mais difícil, né? Exatamente. E a maioria das vezes, hoje, as avós são as avós que têm atividade, não era como antigamente, que a avó não saía de casa. Hoje nós temos avós jovens que têm as suas atividades físicas ou de trabalho. Então, ela vem uma semana para ajudar a filha ou os filhos, ou seja, que for mais chegada, né? Depois ela tem que cuidar da vida dela. Aí a hora que ela vai embora, a mãe não sabe fazer nada, ou tem medo de fazer, fica muito difícil. Então não pode... eu tenho uma babá que fica lá comigo 24 horas, mas quem vai dar mamar é você vai ter que trocar, que um dia essa babá falta, que não tem onde, está em greve, ou não sei o quê, mora longe, ou morreu alguém dela, como é que você faz? Você não pode... Dia vai chegar, né? Então você também não pode contar com tantas ajudas assim. E o que eu falo muito com as mães também, e eu acho interessante, que chega lá brigando comigo, ele também não faz nada, tudo eu que tenho que fazer, o pai não faz nada. Minha filha, você está na fase de lactação. Quem tem que botar o menino no colo de 3 horas é você. Você tem que se organizar para isso. Se a criança está dormindo, você vai organizar e arrumar as suas coisinhas e a do neném também. Não é ficar empurrando para o pai. A responsabilidade. Claro que tem que ser conjunto. O pai hoje eu tenho pais que levam a criança e a mãe no consultório, são ativos. Mas coisas nessa fase, que a mãe entra naquela fase de querer desenvolver uma depressão, que é um assunto de 4 horas seguidas para falar. Ou mais, que eu também gostaria de explorar bastante. Depois. Porque hoje não dá mais Nós vamos fazer um programa só para falar desse assunto? Então, ela começa a procurar culpar alguém. Ele não me ajuda, a minha sogra não presta, nunca prestou mesmo, porque agora que ela vai prestar? Agora que não vai. Então, não é assim também, não pode ficar botando culpa nos outros. Vai só piorar. E a família tem que observar se essa mãe está agindo de forma diferente do que ela era. Se ela está com tendência a ter uma depressão. Porque no primeiro mês, a taxa hormonal da mãe sobe muito. E ela fica completamente
com alterações hormonais. Isso então, é totalmente inerente à vontade dela, né, doutor? Isso, vai acontecer independente mas chega um ponto, na segunda, quarta de semana, a taxa cai e ela começa a voltar ao normal. Então, no que não pode é continuar, porque aí ela passa por um nível de depressão e fica ruim entre a criança. Então, ela chega no consultório e já fala assim, se eu soubesse que desse tanto trabalho assim, eu não tinha arranjado, não. Meu Deus. Mas a neném está com um mês, eu falei, você vai ver quando crescer, começar a namorar, fugir com o namorado, você vai ver o que é pior. Que vai piorar muito. Exato. Doutor, uma pergunta só sobre a depressão. Uma só, que essa é importante. Geralmente ela acontece na primeira gestação ou pode acontecer nas gestações seguintes? Não, a depressão não tem a ver com a primeira, com a Nada segunda. a ver. Tem mães que têm 4 filhos, aí que ela pode desenvolver. Tem mãe que na primeira gravidez pode desenvolver. Então é inerente à quantidade de gestação que ela teve. O que ela tem que ter cuidado é ela se conhecer e segurar a peteca, não pode deixar cair. Entendeu? O que é segurar a peteca? Ela vê que ela não está dando conta, ela tem que pedir ajuda. Sim. Se o marido, se a avó, se a madrinha não está dando conta, vai no médico, principalmente o pediatra sabe olhar. Ele vai identificar. Vai identificar se ela está partindo para a depressão. Aí a gente já encaminha por um especialista para que ela não entre em depressão e abandone o filho, porque o pior é isso. Sim, pode chegar nesse extremo, né? Doutor, nós vamos ter um programa só para falar disso, que eu quero fazer muitas perguntas. Vamos voltar, então, lá para a maternidade. Qual que é a idade certa, ou não existe uma idade certa, para que faça o furinho nas orelhas das meninas? Olha, hoje em dia, normalmente, foi proibido colocar o brinquinho nas meninas, principalmente em farmácia. Não porque são todos iguais, mas tem muitos que não têm trato, não sabem o que fazer. Entendeu? E a orelha, tem um ponto que é um ponto neutro, é onde que vai entrar o brinco. Você entendeu? Quando eu mesmo furo a orelha, quando passa, naquele local não sangra. Quando sangra é coisa muito pouca, porque está perfurando a pele, que é a cutis, tem que sangrar. Sim. Então, já que ela fez as 2 vacinas na maternidade, não tem que esperar 1 mês, 2 meses, não. Quanto menor a criança, o lóbulo da orelha, ele é mais sensível, ele é mais fácil de você transfixar o brinco. Aí a criança praticamente quase que não chora. O teste do pezinho, eu não vou botar brinco porque dói muito. O teste do pezinho dói muito mais do que o brinquinho. O teste do pezinho? Porque tem que ser perfurado e drenar o sangue para que preenche o papel vegetal lá, né? Doutor, e o soninho da criança? Soninho é fundamental. Tem mãe que gosta que a criança dorme o tempo todo, né? A criança tem que dormir. Não, mas essa criança não dorme, tem que dormir. Qual que é o indicado? Ela dormir... Deixa dar soninho na criança mesmo. Cada criança tem um tipo diferente de sono. Mas o ideal é o seguinte, de dia, é hora de você não escurecer o quarto, abrir o quarto, acender a luz. Se a criança está acordada, conversar com ela, desde bebê mesmo, você parece doido conversando com a bonequinha, mas é assim que tem que ser feito. Você, quando criança, você conversar com as bonequinhas, nem por isso você é doida hoje. A mãe também não é doida. Vai conversar, vai estimular. Claro, uma musiquinha baixa, uma claridade boa, sem ser intensa de luminosidade. Quando chegar à noite, está tudo escuro, ela sabe que aquele horário, ela começa o cérebro a processar que aquele é o horário do sono. Aí, você vai deixar, desde que seja possível, deixar a criança dormir a madrugada inteira. Se for uma criança que precisa ganhar peso, ela tem que ser acordada de 3 horas. Se não, uma criança que está com ganho de peso muito bom, crescimento ótimo, sugando muito bem na mãe, da meia-noite às 6, seria o ideal deixar a criança dormir. Doutor, então, pelo que você disse, quando a criança estiver dormindo à noite, é o ideal que ela durma mesmo no ambiente escuro? Com uma pequena luz, né, para você visualizar o bebê, né, o bebê mais alto, para evitar o refluxo, regurgitação, e você tem uma visão do neném, sem ter a claridade.
Agora tem casa que não, tranca tudo escuro, não pode conversar, não pode ligar uma TV, que é costume da família, não pode ligar um sambão, que o carnaval está chegando, e não pode, não é assim, a criança tem que se adaptar à família, ambiente, sim. à família, mas lógico que você não vai botar um som muito alto, metaleiro alto que a criança não aguenta. Né? Um adaptar a presença do outro, né? Doutor, e na escolinha? Que a gente sabe que existem escolinhas que preferem que as crianças durmam também um bom tempo para poupar o trabalho das educadoras. Não, eu acho que não é assim, eles na escola, uma escola que é bem regada, ela tem que ter o horário da criança descansar na própria escola, não é para deixar todo mundo sossegado, é para fazer a pausa que a criança, se não chega em casa, ela não vai ter essa continuidade. Sim. Entendeu? Então ela vai para a escolinha, ela está lá com mais de 6 meses. Tem a papinha, o suquinho, aí é hora de sossego. Sim. Entendeu? Troca o bebê na própria escola, maternidade, na creche ou escolinha infantil, particular ou não, eles têm que fazer isso, que normalmente é o que fazem. Doutora, a minha última pergunta é sobre as vacinas. São muitas vacinas que são administradas nas crianças em geral. Já nasce recebendo uma, como você acabou de falar, essa que todo mundo tem, essa cicatriz. Tá. Hoje, felizmente, nós temos muitas vacinas. E isso é muito bom para os recém-nascidos. Como eu já falei, nasceu nas primeiras 24 horas, vacina da BCG, que faz a feridinha, e a hepatite. Depois, só com 2 meses. Aí, quando é 2, 4 e 6. Sim. Aí são muitas vacinas, com 2, 4 e 6. Aí tem a sequência, qualquer unidade básica de saúde orienta isso, o que vai fazer. Tem a paralisia, que é a SEIB, hoje tem a penta, que antes não existia, certo? E tem a sequência da hepatite e assim vai. Então, a partir do 2º mês, já vai se marcando as próximas vacinas. Sim, atrasar nem pensar. As implicações Olha, são depende. muitas. Se tiver uma infecção, você tem que atrasar. Não. Fora Fora isso, tem mãe que hoje a vacina é dia 12. Hoje é dia 10, eu quero fazer. Não se faz adiantado e não deve também atrasar. A não ser que tenha uma doencinha que tem que esperar melhorar. Melhorou, tem certeza que tá bom? Vamos botar em dia. E isso não quer dizer, porque atrasou uma semana, que as outras vão fazer atrasado. As outras entram no calendário certo. Tem que ter um pouco de cuidado. Sim. Muito cuidado, né? Aliás, estamos falando de criança. Doutor, o papo está ótimo. Gostou? Muito. Você é muito ativa, muito simpática. Um prazer. Muito obrigado. Você também. Adorei receber você aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que você de casa também gostou do nosso papo com o doutor Hélio pela primeira vez aqui no TV Unimed. E eu já fiz o convite para você voltar. E eu espero que você volte. E se você de casa também gostou, mande um e-mail pra gente, seus elogios, seus comentários, suas sugestões. E a gente vai adorar atender você também. O programa de hoje fica por aqui e a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!